Você já trabalhou, trabalha com backlog, lista de demandas, eu tenho certeza que você já passou por alguma dessa situação aqui, ó. Primeira, backlog sempre lotado, a lista de demandas sempre cheia, mas ninguém sabe priorizar o que você tem que fazer primeiro. Segundo, toda semana, todo dia, novas demandas, novas atividades surgem urgentes do nada, né? E você tem que lidar com aquilo, a pressão de todos os lados, aqui gritando, ali gritando. E o terceiro, o time começa mil coisas, tem 1 milhão de iniciativas e atividades, mas no final da sprint ou no final da entrega, quase nada daquilo foi entregue, mas seu time trabalhou muito. Se isso acontece com você, a culpa não é do seu time e nem da quantidade de trabalho. O problema é uma falta de critério claro de priorização. E se tudo é prioridade, na prática, nada é prioridade. E, na verdade, o que acontece é um caos, é um efeito dominó em cima da eficiência do seu projeto, do seu time, enfim, de tudo. Por quê? Você vai ter tarefas não planejadas a toda hora, um aumento louco do backlog, da lista de demandas. Seu time vai ficar atolado de trabalho, começando um monte de trabalho, mas não termina nem metade do que ele começa. O throughput, ou seja, a entrega do seu time despenca, começa a perder prazo, começa a cair a qualidade, o seu time não consegue mais entregar no mesmo ritmo, nem mesmo as coisas estratégicas, e você ainda vai ficar totalmente sem previsibilidade, sem saber se está avançando, se está apagando incêndio, mas com aquela sensação de que está trabalhando igual um maluco sem parar. Agora me responde, você quer continuar com esse ciclo infinito ou quer resolver isso de uma forma inteligente e até mesmo automática? O que eu vou te mostrar aqui é como usar a inteligência artificial para priorizar o seu product backlog, a sua lista de demandas, de maneira eficiente, garantindo que as demandas certas estão sendo trabalhadas no momento certo. Então já deixa seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho aqui, porque o que eu vou te mostrar aqui agora vai transformar a maneira como você faz a sua gestão ágil. Se você trabalha com agilidade, produtos, gestão de projetos, com certeza você já viu essas coisas acontecerem. Seu time sempre ocupado, mas os resultados não acontecem do jeito que deveriam, do jeito que o pessoal espera. Segundo, né? Seu time, você sempre começa a entrega, um sprint com um plano, mas no meio muda completamente. Viu? Um monte de coisa, virou uma bagunça. Você não sabe o que você entregou, o que você planejou. Ou até mesmo quando você entrega alguma coisa, mas sempre entrega com o quê? Com atraso, ou às vezes entrega com menos coisa do que era o planejado, né? Por quê? Porque não entende o que aconteceu ali, porque está mudando o tempo inteiro. Isso acontece muito porque o seu backlog ele não está sendo priorizado do jeito certo, vamos falar assim. Na verdade, seu backlog, ele, na verdade mesmo, ele não está sendo priorizado de verdade. Porque quando não existe priorização, ou seja, falar mais não do que falar mais sim, o que acaba acontecendo é exatamente tudo isso que eu falei, que vai gerar aquele aumento de demandas desnecessárias, o backlog vai virar um monstro, um monte de tarefa não planejada, sem critério, o time vai ficar extremamente sobrecarregado, com aquela sensação de que trabalha, 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 mas não gera resultado, só entrega escopo, e totalmente sem previsibilidade. Você não sabe se está entregando valor, se não está entregando valor, se está atrasado, se não está atrasado, e aí você não sabe se de fato tudo que está sendo feito faz sentido ou não, porque se acaba virando, vamos falar assim, acaba virando um loop infinito. Você fica correndo atrás o tempo inteiro de uma nova urgência ou uma nova priorização que surge. A falta de priorização vai gerar uma dificuldade de você gerar resultado real. Mas eu sei que o grande ponto é que dentro das empresas é muito difícil fazer isso. Por quê? Qual que é o grande lance? É falta de tempo das pessoas para priorizar. Justamente porque a priorização normalmente depende de alguém. Anota isso aqui que eu vou te falar. Quanto mais você, o seu projeto, sua iniciativa depender de alguém para priorizar, mais problema você vai ter. Se o seu PO, ou alguém da área de negócio, ou o gerente de produtos, ou a gestora de... Enfim, se alguém precisa aprovar tudo, ele vai virar um gargalo, vai ter um problema. Se não há um critério claro, né, que define a prioridade, o que vai acontecer é pressão e urgência, e não vai ter valor de entrega nenhum, porque você vai ficar só naquela entrega, aquela pressão de entregar tudo para ontem. E o terceiro, né? De novo, para chover uma olhada. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. O grande lance da priorização não é sobre o que eu vou fazer agora.
o que, que eu tenho que fazer agora. Não, esse não é o lance da priorização. A priorização é sobre o que eu não preciso fazer agora. Quando eu falo de ter um critério de priorização, é sobre falar não. Não é sobre falar sim, ou sobre colocar isso primeiro, isso segundo. Não. Você tem que definir um critério claro para não depender de ninguém, e essa não dependência te responder o tempo inteiro, né? O que, que não precisa ser feito. E nas exceções, aí sim, nas exceções, você pode usar o seu PO, pode usar o gerente de produtos, a gestora de produtos, gerente de projetos. A exceção deve ser, sim, vamos falar assim, escalada, não a regra. Esse é o grande lance, esse é talvez o grande segredo da priorização. E, inclusive, tem um case real que eu quero te contar aqui de um cliente nosso. Há poucos meses atrás, eu estava atuando dentro de um cliente de consultoria, e ele tinha esse cliente, essa empresa, né, vamos falar assim, tinha um backlog gigantesco, tá? Cheio de demanda, cheio de projeto, tudo. Só que qual que era o grande lance deles? Tá? O grande lance deles é que eles não tinham uma priorização muito clara, um critério de priorização. Tá? E o que, que acabava acontecendo? Eles tinham muita dificuldade de priorizar. Era priorização em cima de priorização. Priorização era aquele rolo compressor de coisas que todo mundo conhece. E para resolver isso, o que, que eles criaram? Eles criaram um comitê de priorização. Até aí tudo bem, nada contra criar um comitê de priorização. É até uma boa iniciativa, dependendo do seu contexto. Mas qual foi o problema? O problema é que esse comitê ele não falava não. Ele só falava sim. Então ele falava, ó, isso aqui faz primeiro, isso aqui faz depois, e o terceiro faz esse. Aí esse aqui, não, esse faz em quarto. E esse aqui, ah, não, tira o primeiro, coloca esse. Ou seja, o próprio comitê, ele atrapalhava a própria execução. Por quê? Porque todo mês eu estava priorizando, entre aspas, coisas novas. Ou seja, eu estava colocando coisas novas para o meu time fazer. E o que, que acabava acontecendo? Esse comitê ele não dizia não para nada. E quando você não diz não para nada, tudo se torna prioridade. A todo momento. Tudo era aprovado, tudo era prioridade. Eu lembro direitinho que um dia eu cheguei para eles e falei: olha, se vocês não falam não para nada, por que, que vocês se reúnem aqui? Já que tudo vai ser feito. Qual que é o motivo de você estar aqui? É aí que eu até brinco um pouquinho, né, com todo respeito, obviamente, que não era um comitê de priorização, era um comitê basicamente de desperdício de tempo, porque você não falava não para as coisas. Né? E aí o que a gente precisou fazer? A gente precisou criar, dentro desse contexto, um critério de priorização. Porque muitas das priorizações vinham pelo escopo. E o grande lance ali era você tem que priorizar pelo resultado que você quer alcançar. Qual é o seu planejamento estratégico? Qual é o resultado que essa iniciativa traz? E eles tinham uma dificuldade muito grande de entender qual era o resultado que uma iniciativa trazia. E a gente criou um critério de priorização com base, basicamente, assim, numa estrutura de hipótese. Estou falando aqui de uma maneira bem macro, dá para aprofundar, dá até um outro vídeo sobre isso. Mas de uma maneira bem macro e respondendo algumas perguntas, que era, primeiro, qual é o problema que você está resolvendo? Segundo, qual é o item do nosso planejamento estratégico que você está atendendo? E terceiro, qual é o resultado que essa iniciativa que você está propondo aqui para esse comitê vai gerar no nosso planejamento estratégico? Por que a gente fazia isso? Primeiro ponto, para não falar de escopo. Segundo ponto, para conectar ao objetivo. E terceiro ponto, para ter uma métrica de medição de resultado. Então a gente parou de achar que as coisas aconteciam e tudo mais para ter, olha, isso aqui vai gerar esse resultado e eu vou medir desse jeito e é esse o valor que eu vou agregar. O que a gente fez? Criou, né, um score, vamos falar assim, uma pontuação que dava uma graduação, se aquela iniciativa valia a pena entrar ou não. E automaticamente esse score ele virou um critério. Quando ele dava uma pontuação mínima, vamos falar assim, aquela demanda nem priorizada era. Ou seja, a gente criou uma linha de corte. É o melhor do contexto? Naquele contexto, naquele momento, era o melhor a ser feito. Né? Para criar o quê? A cultura do não. E o que, que isso gerou? Isso gerou uma redução do lead time de 21%. Ou seja, os times ficaram 21% mais eficientes, vamos falar assim. Gerou um aumento das entregas, porque menos lead time significa mais entrega dentro do prazo. Né? E o backlog passou a andar sem a necessidade ali de aprovações manuais a toda hora ou de centralizar esses OKs de priorização. Então esse foi um case onde que eu mostro aqui para você que o critério, quando ele é claro, ele pode substituir, vamos falar assim,
80% do trabalho de um PO de priorização ou de aprovação do que tem que ser feito, seja de um PO, de um gerente de produtos, enfim, da pessoa que manda ali naquela iniciativa. E o grande lance é, se você anexar a isso uma inteligência artificial, aí sim, aí você vai não ter não apenas um critério, mas vai ter um agente que vai fazer essa priorização por você. E é isso que eu vou te mostrar agora na prática. Agora eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O que eu fiz? A primeira coisa, peguei o nosso agente, esse aqui é um pedaço do nosso agente que está dentro do Agile Agent. Se você quiser conhecer, o link está na descrição. São mais de 10 agentes para você aplicar na sua gestão ágil, com práticas ágeis, para facilitar o seu dia a dia. Esse aqui é um agente, que é o agente que eu chamo de prioriza backlog, tá? Então o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar todo esse prompt aqui, eu não vou ler o prompt, tá? Mas só vou te mostrar como é que ele pode acelerar, como é que a inteligência artificial pode acelerar. Mas basicamente esse prompt é o seguinte, ele lê um backlog, ele entende esse backlog, tá? Nós vamos anexar esse backlog aqui, e ele vai propor, ó, com base nesse backlog que você está mandando e nesse contexto que você está colocando aqui para mim, eu acho que é melhor você utilizar essa técnica de priorização. Se você quiser, eu priorizo para você. Então vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai mexer aqui, ó, nesse contexto. A gente vai falar, o nosso exemplo é esse, ó. Estamos construindo um app de casamento sem estresse. Vamos falar assim, tá? O objetivo desse app é ajudar noivos a planejar. Opa, tá errado aqui, ó. Planejar casamentos, né, de maneira fácil, rápida e barata, vamos falar assim, tá? Ou seja, esse é o grande lance. O foco é em um app de fácil utilização. Fácil utilização. Beleza? Esse aqui é o nosso contexto. Eu vou anexar aqui, tá? Vou colocar aqui, eu gerei um backlog. Basicamente, é uma lista de demandas, eu vou mostrar aqui para vocês. E a gente vai mandar aqui agora, né, para o nosso amigo aqui, nosso prioriza backlog, que é o backlog aqui, né, que ele vai fazer essa priorização. Aqui, ó. Então, beleza, olha aqui, ó. Entendi perfeitamente. Agora eu vou analisar o backlog do app Casamento Sem Estresse e sugerir um modelo de priorização com base nas informações disponíveis. Vou abrir o arquivo e revisar os itens. Olha só. Ó, já abriu o arquivo, já leu. E ele começa a falar aqui, ó. Ele vai fazer algumas perguntas, porque aqui no nosso ponto aqui, ó, não invente nada, é uma das coisas que tem no nosso agente, que é o backlog contém uma lista de funcionalidades para o app Casamento Sem Estresse, mas para realizar uma priorização eficaz precisa de mais algumas informações. Então vamos responder o nosso agente. Ó. Primeiro, qual a estratégia do app? Ó, principal foco aqui, ó, Vamos lá, funcionalidades essenciais, né, que a gente quer um MVP, vamos falar assim. Já queremos um MVP, por chamar assim, essa é uma informação importante para ele. 2, temos alguma métrica? Vamos ver aqui, a gente tem aqui aumento de retenção, e a gente tem número de clientes. Tá, tô chutando aqui, tá? 3, sabemos a complexidade? Não sabemos. Pode avaliar você, beleza? 4, aqui ó, o backlog já foi classificado? Não, pode classificar você com base no critério de entender melhor. Beleza? Depois a gente pode ajustar, tá? 5, alguma dependência, algum item? Não, vou falar que não. Não, beleza. Pois, se houver uma estrutura, eu posso sugerir entre... já tá até falando. Beleza, vamos embora. Mandamos e vamos ver agora. Ótimo. Com base do MVP, ele está sugerindo o método de priorização ICE Score. Você viu aqui que ele pode sugerir 3, né? ICE Score, WSJF ou ROI. E ele está sugerindo aqui, ó. Agora, para aplicar o ICE Score, preciso avaliar os itens com o seguinte critério. Qual o impacto dessa funcionalidade? Ou seja, o ICE Score é um modelo, eu não vou entrar aqui no detalhe, e ele vai fazer essa análise agora do nosso backlog. E esse backlog, ele vai ser, só para você entender aqui em cima, ó, a gente tem todo o backlog. Eu vou aumentar, pra você ver que a planilha que eu mandei era basicamente uma lista. É uma lista totalmente nada a ver aqui, gerada, né, aleatoriamente. E agora ele está priorizando. Assim que ele priorizar, ó, vou dar um... priorizou, nem precisou. Ele já priorizou o nosso backlog e o nosso backlog está aqui priorizado. A primeira coisa, convite digital, que é um MVP, dicas e inspirações, chat entre os novos fornecedores, banco de ideias, ou seja, ele fez uma priorização desse backlog. Ele fez aqui, ó, já priorizei o backlog utilizando o ICE Score, agora você pode visualizar, tá? Visualizar a ordem de prioridades, funcionalidades MVP, e se precisar de ajuda, você vai fazendo. Ou seja, olha só, eu gastei aqui, enquanto estou gravando esse vídeo, para você vai ser menos tempo, com certeza, mas eu gastei 6 minutos para fazer isso. 6 minutos para fazer uma priorização inicial do backlog. Imagina isso no seu dia a dia. Imagina agora, se a gente entra com uma demanda nova, vamos surgir aqui, ó, a gente pode vir aqui e falar assim, agora,
surgiu aqui, ó, surgiu um item novo, que é, aqui, ó, envio de convite para padrinhos especial. Convite especial para padrinhos. Priorize, por favor. Ponto. Mandei um item novo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse item, vai avaliar dentro do que ele classifica como esse score, e de novo a gente pode refinar, e ele vai reclassificar todo o backlog novamente. E ponto. É isso que ele vai fazer. Ó, voltamos aqui e aqui tá o nosso backlog. E ó, olha que interessante, ele já colocou o nosso aqui, ó, envio especial, né? Foi colocado ali, ó, com Ice Score 80, né? Aqui ele até justificou, ó, se precisar de algum ajuste, por quê? Beleza? Então, aí está uma priorização de backlog. Agora, imagina você utilizar a IA desse jeito para priorizar esse backlog, facilitar o seu dia a dia e quando chegar demandas novas, você simplesmente colocar isso. Quanto mais você conversar com a gente, mais inteligente ele vai ficar, mais assertivo ele vai ficar e ele vai acelerar demais o seu trabalho. Esse aqui é o que eu falei com vocês. É um dos mais de 10 agentes que a gente tem dentro do Agile Agents. O link está aqui na descrição se você quiser aplicar IA na sua gestão ágil, gestão de projetos. Dá uma olhada no Agile Agents que eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. Então, a gente viu aqui essa questão da falta de priorização que gera todos esses problemas e que vem muito pela falta, de fato, de tempo das pessoas de estarem o tempo inteiro ali priorizando, gerando aquele gargalo, aquela dependência que a gente viu que não é nada saudável. E a IA pode te ajudar, né, a ser esse critério, se você criar um critério, ela pode ser esse critério e acelerar e muito as priorizações de backlog, demandas e tudo que você fazer no seu contexto. Então, ó, já comenta aqui para mim, tá? Comenta aqui. Qual é o maior desafio do seu backlog hoje? Comenta aqui. E se esse vídeo te ajudou, te gerou algum insight, alguma coisa, já deixa seu like, compartilha, chama mais gente para assistir e ajuda a distribuir esse conteúdo para um monte de gente que precisa desse conteúdo para acelerar a eficiência e a entrega dos seus times, tá ok? Ah, e se quiser colocar IA no seu dia a dia, já sabe, né? Agile Agents, o link tá na descrição. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo.